7 casos suspeitos de coronavírus em Goiás e o primeiro no sudoeste do estado está sendo investigado em Jataí. E o número alarmante da dengue na cidade de Lagoa Santa. O registro de casos da doença aumentou mais de 900% nesses primeiros meses do ano. E no Dia Internacional da Vida Selvagem, animais apreendidos pelo IBAMA são soltos de volta à natureza. Agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite para você, 7h20. Estamos chegando ao vivo com as principais notícias da sua cidade e da sua região. Em Jataí, no sudoeste do estado, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o primeiro caso suspeito do novo coronavírus. Vamos falar com o Marcos Gouveia, ao vivo, direto de Jataí. Como é que está esse paciente, hein, Marcos? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. O paciente está internado em isolamento aqui no Hospital das Clínicas. É um rapaz de 20 anos, jataiense, mas o quadro dele é bom, né? Apesar dos sintomas de tosse, dor de garganta, febre também, mas não tem tido complicações respiratórias. Ele teve contato com um amigo, um turista italiano que esteve no Brasil, também apresentou sintomas e a gente sabe, a Itália é um dos lugares mais afetados pelo coronavírus. A gente fez uma reportagem sobre esse caso e também sobre a prevenção que tem acontecido em Jataí e em outras cidades. Vamos acompanhar. O suspeito é um rapaz de 20 anos que está isolado num quarto do Hospital das Clínicas em Jataí. Ele foi internado ontem à noite. Ele está bem de saúde, mas devido à suspeita, ele já está internado aqui no Hospital das Clínicas, ele já está sendo observado. Os exames laboratoriais já foram colhidos. De acordo com a Secretaria de Saúde de Jataí, o rapaz tinha passado o carnaval em Rio Verde com um amigo que tinha vindo da Itália, que estava tossindo e com dores de garganta. Quando veio para Jataí, ele apresentou os mesmos sintomas que são parecidos com o do coronavírus. O exame é realizado pelo LACEN, o Laboratório Central de Saúde em Goiânia. E o resultado, que atesta a presença ou não do vírus, deve sair em até 72 horas. Segundo o Ministério da Saúde, já são 7 casos suspeitos em Goiás. Nenhum foi confirmado e 7 já foram descartados. Medidas de prevenção já têm sido tomadas em várias cidades goianas. Em Rio Verde, funcionários do aeroporto receberam orientações sobre o coronavírus. E nas escolas, a doença tem sido tratada dentro de sala de aula. Em Itumbiara, hospitais e UPAs estão prontos caso algum morador seja diagnosticado com coronavírus. E em Jataí, servidores do Hospital das Clínicas passaram por treinamento. Na cidade, a população já enfrenta dificuldades para encontrar máscaras e álcool em gel. Já vendeu mais de 200 máscaras e a gente já fez uma encomenda já para a semana que vem de novo. O paciente amanhã vai passar por novos exames para saber se fica internado ou se poderá ir para casa em isolamento até o resultado do exame sair. E o Ministério da Saúde acabou de divulgar que dos 7 casos suspeitos em Goiás, são 3 homens, 4 mulheres. E desses 7, 6 moram em Goiânia e 1 fora do país. Então o caso de Jataí ainda não foi contabilizado pelo Ministério da Saúde como caso suspeito. Esse caso ainda segue em análise. Luciano. Obrigado, Marcos. Lembrando que há um período de tempo até que o Ministério da Saúde faça essa recomposição dos números para fazer, então, a atualização. A gente vai acompanhando. Muito obrigado, bom trabalho para você. E uma cidade aqui de Goiás, falando de uma outra preocupação, teve um aumento de mais de 900% nos casos de dengue, casos registrados. Subiu de 11 no ano passado para mais de 100 nesses primeiros meses. Eu estou falando de Lagoa Santa, no sudoeste, que lidera a lista dos 24 municípios que estão em alerta vermelho por causa da doença no estado. Na Rua da Dona Maria é difícil encontrar alguém que não teve dengue nos últimos meses. Eu, o Rony, aqui atrás, todo mundo aí teve dengue. A maioria do povo lá embaixo teve dengue. Aqui o hospital, o posto, que é só um posto de saúde, estava lotado de gente assim de dengue. Ela mora em Lagoa Santa, cidade com pouco mais de 1.500 habitantes e que está em alerta por causa da dengue. A Vanessa também já sofreu com as dores no corpo e febre alta.
Primeiro foi minha filha que pegou, aí depois passou uns 2, 3 dias eu comecei a ficar mal, fiquei com dor no corpo, fiquei com o corpo empelotado. Em todo o ano passado, Lagoa Santa registrou 11 casos de dengue e só nos 2 primeiros meses desse ano foram 106, um crescimento de quase 1000% que levou o município a ocupar o topo do ranking das cidades goianas com mais casos da doença. O Ministério da Saúde leva em conta o número de habitantes e os casos de dengue registrados para calcular a proporção. De acordo com o secretário municipal de saúde de Lagoa Santa, vários fatores contribuíram para isso. Nós recebemos esses insumos do Ministério da Saúde, que vem para o estado, para a regional e depois chega até nós. E desde o final do ano passado a gente já não recebia, né? Foi suspenso esse fornecimento. A informação que nós tínhamos, que a própria regional de saúde nossa nos passa, é que esses produtos estavam sendo reavaliados, né, para ver a eficiência deles realmente no combate. Nós optamos até por comprar esse produto de forma direta, agora já no início do ano, e começamos a fazer esse trabalho de bloqueio também no município com esse produto. Com 3 filhos pequenos, a Juliene fica preocupada. A maioria do que tem dengue aqui é tudo criança. Nossa, isso aí preocupa bastante. Os insumos que o secretário disse em falta são os produtos químicos usados pelos agentes quando eles visitam as casas. A prefeitura diz que está também fazendo uma mobilização com a Coordenação Regional de Saúde e o Corpo de Bombeiros para combater e impedir o avanço da doença. A quarta-feira chega com atenção para o norte e leste de Goiás por causa do canal de umidade que tem provocado chuvas mais intensas nessas regiões. No norte, a chuva vem de moderada a forte, com volume que pode chegar a 25 milímetros. No leste, 20 milímetros de chuva. As temperaturas caem em Catalão e Lusiânia, ficam entre 27 e 26 graus. Em Rio Verde e Tumbiara, a máxima não passa de 30 graus. E a monitora de creche, flagrada jogando uma criança de um berço em Cidade Ocidental, está respondendo pelo crime de tortura. Ela está respondendo em liberdade, mas se for condenada pode pegar até 8 anos de prisão. A Polícia Civil concluiu o inquérito e já encaminhou à Justiça. Segundo o delegado responsável pelo caso, a monitora está respondendo em liberdade pelo crime de tortura. Considerando que ficou comprovado o intenso sofrimento suportado pela criança, né, os laudos de atendimento da criança por médicos, né, e agora fica a cargo do Poder Judiciário decidir se ela será condenada ou não. A monitora prestou 2 depoimentos aqui na delegacia de Cidade Ocidental. Primeiro, ela disse que não era a mulher flagrada pelas câmeras de segurança. Depois, mudou a versão e disse que a forma como ela tirou a criança do berço não era agressão. A mãe da criança registrou um boletim de ocorrência, denunciando agressões que o filho teria sofrido nesta creche em Cidade Ocidental. A direção disponibilizou as imagens das câmeras de segurança, que mostram uma das monitoras tirando o menino de 3 anos do berço e jogando no chão. Neste outro vídeo, a mesma funcionária puxa a criança de forma violenta. O comportamento dele mudou, ele ficava muito agressivo e apontando com o dedinho, sai daqui, não pode, senta ali, fica quieto. Nós procuramos a ex-funcionária da creche, Maria Celijânia, mas ela não atendeu às nossas ligações e nem apresentou advogado de defesa. Em Anápolis, um caso curioso, mas que pode ser muito perigoso também, os bombeiros tiveram que ser acionados para serrar uma aliança que estava presa no dedo de um adolescente de 14 anos. Vou chamar a Ana Caroline Mota ao vivo. É uma situação que parece simples, mas que exigiu um planejamento aí dos bombeiros, né, Ana? Boa noite. Exatamente, Luciano, um grande susto para esse adolescente, né? Boa noite para você, boa noite a todos. Esse adolescente contou que estava na sala de aula, né? Assistindo a aula normalmente e brincando com a aliança de compromisso da namorada. Ele decidiu colocar essa aliança no dedo e a aliança
não saiu. Ele tentou, pediu ajuda para a professora, para a diretora, que não conseguiram tirar a aliança. E nesse tempo, Luciano, o dedo do adolescente foi inchando. E aí que a preocupação veio, né? Levaram ele a um hospital. Desse hospital ele foi para outro hospital e nenhum dos profissionais conseguiu tirar a aliança do dedo dele. E aí que o Corpo de Bombeiros foi acionado. Como a gente pode ver nas imagens, a aliança precisou ser serrada, completamente serrada, para ser retirada do dedo dele, que ainda ficou com um ferimento, né? Um grande susto. A mãe do adolescente precisou ser chamada até o hospital para entender um pouquinho da gravidade que se tratava aí a retirada dessa aliança, mas tudo acabou bem. Bom, vamos ouvir aí vai contar, né? A adolescente vai contar um pouquinho da história de como aconteceu. Lembrando que nós conversamos também com o Corpo de Bombeiros. Vamos conferir. E numa situação, numa ocorrência que ela percebeu que o dedo está inchando, ela já tira logo o anel, né? E no caso dela não conseguir, ela não fique insistindo em tirar, porque vai aumentar mais ainda o edema, e chama o Corpo de Bombeiros o mais rápido possível. A situação é perigosa porque a circulação no dedo é comprometida, né? Há bastante acúmulo de sangue nas extremidades, com risco de amputação. Exatamente. E ainda, segundo o Corpo de Bombeiros, só para a gente ter uma ideia, 89 casos desse tipo foram atendidos no ano passado aqui em Anápolis. É um caso curioso, mas que acontece muito, né, Luciano? E todo cuidado é pouco. Volto com você. Porque pode ser perigoso, como a gente viu aí, o Corpo de Bombeiros. Obrigado, viu, Ana? E olha, uma ferrovia pode ser interditada por conta de uma cratera que se abriu em Goiandira, no sudeste do estado. Além disso, uma casa está correndo risco de cair. A chuva é tanta que a erosão não para de crescer. Nessa rua em Goiandira, toda a água da chuva cai nessa canaleta, que é estreita e também rasa. Toda a água que cai aqui passa no fundo da casa do seu Nerci. O aposentado está passando o maior sufoco. Nem lá, eu ainda não fui aí. Ainda não fui, não, e não vou, não. Enquanto não realizar, eu não vou. Uma erosão gigante se formou no fundo da casa dele. De acordo com os moradores, essa erosão aqui começou pequena. Só que à medida em que a chuva foi passando e lavando tudo, a erosão foi aumentando. Hoje ela está com 15 metros de largura por aproximadamente 6 metros de profundidade. Engoliu árvores, cerca e à medida em que o tempo passa sem nenhuma providência, o buraco vai só aumentando. Meu pai mora aqui já tem, acho, uns 44 anos, não sei o tempo que tem. Essa água corre aqui o tempo inteiro. A terra que foi levada com a enxurrada acabou parando na via férrea que passa pertinho do aterro. Uma equipe da empresa que administra a linha esteve no local para drenar a água que não para de cair. Sem esse serviço paliativo, a ferrovia pode ser interditada neste ponto. Meu pai está com 82 anos. Vai deixar meu pai passar por isso aqui? Eu não posso. Eu quero uma solução para isso aqui. Bom, a Prefeitura de Goianira disse que uma equipe já foi ao local para encontrar uma maneira de conter a erosão. E a empresa responsável pela ferrovia disse que equipes estão trabalhando para recompor o terreno. Rápido intervalo e a seguir, fiscais encontram várias irregularidades na represa que rompeu em Água Limpa. Agora 7 horas e 32 minutos. Sete horas e 34 minutos, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente encontraram várias irregularidades na represa que se rompeu em Água Limpa. Vou chamar o Emerson Ferreira ao vivo. Oi, Emerson, boa noite para você. Que irregularidades são essas, hein? Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Diversas irregularidades, inclusive falta de documentação. Entre elas está a falta de uma portaria de outorga, licenciamento e também cadastro no sistema do governo do estado. A Secretaria de Meio Ambiente também informou que o terreno onde essa barragem foi construída é muito arenoso e que o material utilizado para a construção dessa estrutura não seria o adequado para esse tipo de solo. Outro dado importante também levantado pela SEMAD é que esse foi o terceiro caso de rompimento de barragem nessa mesma propriedade lá do município de Água Limpa. Essa água da barragem que se rompeu foi toda para o rio Piracanjuba, que fica a cerca de 600 metros dessa propriedade rural. Felizmente não houve danos ambientais, grandes danos segundo a SEMAD. Essa água foi toda para o rio, não atingiu a cidade, mas mesmo assim Água Limpa ficou inundada por causa da forte chuva que caiu nesse mesmo dia, na quinta-feira da semana passada. A Polícia Civil
Civil agora abriu um inquérito para apurar se houve crime ambiental. Luciano. Obrigado, Emerson. E olha, mais tentativas aí de passar drogas dentro da cadeia, uma delas de uma forma bem inusitada. Os agentes desconfiaram da textura do pão de queijo. Dentro da massa estavam escondidas várias porções de crack. O genro de um preso é quem estava tentando entrar com a droga na cadeia de Jataí. Ele foi detido e a droga apreendida. O preso foi identificado. Em Rio Verde, os agentes perceberam quando uma pessoa arremessou pacotes de maconha para dentro da cadeia e depois fugiu. Os tabletes da droga foram apreendidos pela Polícia Civil e até agora ninguém foi preso. 2 pessoas morreram num acidente na BR-060, perto de Abadiânia. O carro que ia de Goiânia para Brasília bateu no outro que fazia um retorno irregular. O motorista e uma passageira foram jogados para fora do veículo. Morreram no local. Um outro passageiro foi levado em estado grave para o Hospital de Urgências de Anápolis. Dia Internacional da Vida Selvagem. Para comemorar, crianças e adolescentes soltaram pássaros, 25 animais que tinham sido apreendidos pelo Ibama. A ação comemora o Dia Internacional da Vida Selvagem e é para conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância da preservação ambiental. Em 1973, foi criada a CITES, que é a Convenção Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção, Animais e Plantas. E em 1975, o Brasil entrou nessa convenção também. O Isaac estava ansioso para ver os pássaros voando. Ele só tem 7 anos e já sabe que o lugar dos animais não é numa gaiola. Lá na natureza, onde é a casa deles. Na hora da soltura mesmo, dentro dessa área de preservação ambiental, todo mundo queria assistir os sabiás, canários, pássaros pretos se libertando. O sabiá laranjeira, ave que é símbolo do Brasil, parece até que não estava acreditando que finalmente poderia voltar a voar. Ficou ali, observando tudo, mas logo abriu as asinhas. Eles estavam presos, machucados, e, enfim, uma pessoa cuida e eles saem voando por aí. A caixa agora está vazia. Foram 25 pássaros de 5 espécies diferentes que tinham sido resgatados pelo Ibama em situação de tráfico de animais e que agora voltaram para a natureza. Parece que o mundo fica mais bonito com ele no céu, né? Ou se fica, né? Olha, uma boa noite para você. A gente vai encerrando com imagens de Lusiânia e te lembrando que logo mais tem mais notícias no Jornal Nacional. Até amanhã.